Você seja muito bem-vindo nessa manhã, né? Uma manhã de frio, mas aquecida pelo Espírito Santo de Deus. Então que você possa se sentir em casa, mesmo assim com esse frio. E eu queria primeiro te dar boas-vindas, né? Se você é visitante. Opa, acho que esse microfone está falhando aqui. E eu queria nessa manhã também compartilhar uma breve palavra com vocês. Que diz assim, lá em Salmo 79, versículo 11, diz assim: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Quem crê que hoje é uma manhã de milagres aqui? Que Deus tem algo para a tua vida, né? Todo dia é um milagre e Deus tem algo para operar nessa manhã. Meditarei em todas as tuas obras e considerei todos os teus feitos. Versículo 13, teus caminhos, ó Deus, são santos. Quem Deus é tão grande como o nosso Deus? Nosso Deus é um Deus grande que quer operar coisas grandes na nossa vida. Que a gente possa estar com esse coração, né? Para poder receber dele. No versículo 14, tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. Com teu braço forte, resgatarei o teu povo. Versículo 16, as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram até o abismo. As nuvens despedejaram chuvas e as suas flechas reluziram em todas as direções. No redemoinho entrondou o teu trovão, os teus relâmpagos inundaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. Versículo 19, a tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas e ninguém viu tuas pegadas. Versículo 20, guiaste o teu povo como um rebanho. Então nessa manhã Deus está aqui para nos conduzir o rebanho dele, né? Nós somos as ovelhas desse bom pastor. E nós cremos que Deus está direcionando nossa vida, conduzindo nossa vida. Por isso nessa manhã que tu possa estar com o coração conectado nesse bom pastor, nesse pastor que quer conduzir todos os dias da tua vida, né? Quer que você possa viver todos os planos dele, todas as promessas dele para ti. Então deixa o bom pastor te conduzir nessa manhã, nesse culto de adoração ao nosso Deus. Amém? Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Esperamos que essa manhã é uma manhã especial na presença de Deus. Feche seus olhos aí no seu lugar. Ó Senhor Deus, nós cremos, Pai amado, que o Senhor tem grandes coisas para fazer no nosso meio. Mas, Senhor amado, nós cremos que o Senhor nos dá liberdade para te adorar. O Senhor nos dá liberdade para exercer, Senhor amado, aquilo que tu nos deu. Em nome de Jesus, nós sabemos que o teu amor não falha sobre as nossas vidas, Pai. Sabemos que o teu amor não falha sobre as nossas vidas, Deus. Nada vai me separar. Vamos juntos. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Diga. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Fizeram caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha.
enfurecer. Vamos juntos, diga. Tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, não, não, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Vamos juntos, fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu. Levante suas mãos e cante isso. Tu fazes tudo, vamos. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Levante suas mãos, vamos nas palmas juntos. Diga assim, vamos. Pois tu és o mesmo pra sempre. Isso, levante sua voz no seu lugar, diga. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Pois tu és o mesmo Deus, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Vamos juntos nas palmas de novo, vamos. Querem tocar meus postos, querem frustrar meus sonhos e fazer. Mas quem vai pagar, diga. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai impedir se decidir sou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Levante suas mãos, vamos cantar juntos. O meu Deus Nunca falhará, eu sei que chegará a vez. minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Você tenta destruir-me, vamos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até Tramam contra mim. querem olhar os meus sonhos, querem frustrar meus sonhos e me fazer. Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai impedir se decidir que sou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir.
sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Quando posso dizer, digo, meu Deus, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Coloca a mão no seu coração aí. Nós vamos declarar que nós temos a marca da promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Quero que você declare com todo o seu coração, com toda a densidade do seu ser. Vamos juntos, diga, eu tenho a marca, vamos. E eu tenho a marca da promessa. Isso, eu tenho a marca da promessa, vamos. E eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Você pode mandar, diga pro Senhor, eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar, vamos, o selo que há em mim. A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus, vamos, Nunca falhará. Eu sei que chegará minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Será que você pode aplaudir ao Senhor, amém? Aleluia. Eu tenho para dizer para você uma coisa que você já sabe, mas é bom repetir. Se você está aqui hoje, essa manhã, cantando essa canção, louvando ao Senhor, porque o Espírito te trouxe aqui. João 10 é a explicação para esse momento. Jesus falou que as ovelhas ouvem a voz dele e a reconhecem. E o bom pastor, o que ele faz é trazer as ovelhas para o aprisco. Ele vai chamando as ovelhas, vai chamando, vai conduzindo as ovelhas para o lugar que Ele quer. E se você está aqui hoje, não é porque era o único lugar que você tinha para ir essa manhã, não é porque era a agenda que você tinha, não é porque alguém te convidou, mas simplesmente porque o Pai te trouxe aqui, o bom pastor te trouxe aqui. E eu quero saber, se você está vindo aqui pela primeira vez hoje, está nos visitando hoje, eu quero que você acene com a sua mão assim, para que a gente possa conhecer. Ó, que legal, muita gente aqui hoje pela primeira vez. Seja agora abraçado por nós. Oh, que legal. Alguém vai chegar, você vai dar um soquinho assim, ó. Chico, levanta a mão de novo assim, ó, para que alguém possa ver. Levanta a mão bem alta assim, para que alguém possa ver e te dê um soquinho assim, ó. Chico, provavelmente com um soquinho. Aquele que está nos visitando a primeira vez de novo, por favor, levanta a mãozinha assim, ó. Bem rapidinho, isso. Alguém vai chegar do seu lado e vai te dar um soquinho para te cumprimentar ali. Seja muito bem-vindo. Eu quero que você se sente um pouco. Eu quero que você entenda que você veio aqui hoje não com um convite simplesmente humano, mas porque o Pai, nosso Deus, te chamou para estar aqui hoje. Essa semana nós tivemos momentos muito importantes aqui na igreja hoje. Tivemos sexta-feira nosso culto Elas. E as mulheres tiveram o privilégio de ouvir a pastora Ingrid, minha esposa, pregar. Disseram que foi demais. Eu queria ter ouvido, a esposa pregava, não podia estar aqui. Era o culto Elas. Mas quem não esteve aqui no culto de mulheres na sexta-feira no Elas, pode aproveitar em julho, no dia 18, na sexta-feira também, ao nosso próximo culto Elas. Ontem tivemos o Legacy Jovem, todo sábado tem o nosso culto jovem.
Ah, mas foi muito fraquinho para jovem. Eu vou repetir de novo. Ontem nós tivemos nosso culto jovem, que nosso agora deu vontade de vir, entendeu? Todo sábado nós temos essa galera empolgada aqui para cultuar ao Senhor. Mas eu quero te fazer um outro convite. Todo mês e todos os dias do mês, inclusive todos os domingos, nós recolhemos alimentos para ajudar aqueles que precisam. E nós chamamos disso de armazém do amor. Então eu quero te convidar para se cadastrar como padrinho do Armazém do Amor. O padrinho é aquele que ajuda com alimento todo mês, aquele que nós contamos quando chega uma família aqui precisando de alimento, nós ligamos para ele: olha, precisamos de um socorro emergencial, se a gente não tiver cesta aqui para doar, para ser essa pessoa que vai se voluntariar para ajudar, voluntários também para distribuir. Nós estamos cadastrando também pessoas, famílias que estão precisando para receber alimentos. Todo mês nós temos a meta, o alvo de 200 quilos, e graças a Deus nós alcançamos todo mês esse alvo e superamos. Nós esse mês queremos alcançar e queremos superar mais uma vez. E podemos contar com vocês? Quero ouvir bem gostoso. Nós podemos contar com vocês? Amém. Eu sei que é domingo de manhã, mas vamos nos animando, a peça de meio-dia já. Ok? Vocês podem contar com a Camila, com a Adriana. O pessoal do Alvo do Amor, do Armazém do Amor, levanta a mão assim lá atrás. Ó, olha para trás, você vai ver. Converse com essas pessoas. Por enquanto nós estamos recebendo apenas alimentos. Se você tem roupa para doar, converse com a Camila, que a gente vai indicar com os parceiros nossos que recebem roupas, para a gente possa doar também e distribuir essa roupa, tá ok? Agora eu quero te convidar a abrir o livro de 2 Coríntios. Enquanto você abre o livro de 2 Coríntios capítulo 9, eu quero dar um aviso muito importante. No dia 6 de julho, estou enganado? No próximo domingo, né? Na 6 de julho, eu anotei aqui e falei, tá, me enrolei. Não é no dia 6, dia 11 de julho. Tem certeza que não é dia 6 para ti? Então, segundo domingo, dia 11 de julho, nós teremos batismos aqui. Ah, vocês estão ficando empolgados agora, assim que eu gosto. Então, se você conhece alguém que queira se batizar nas águas, esse é o momento da gente começar a falar com o pastor Júnior, pode falar comigo, pode procurar qualquer liderança da nossa igreja e indicar essa pessoa, conversar com essa pessoa, que no dia 11 de julho nós teremos batismos aqui mais uma vez, ok? Aquela festa maravilhosa que nós fazemos. Abrindo as suas Bíblias, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, eu quero ler com vocês, diz o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Esse é um texto clássico na palavra que fala sobre ofertas, que fala sobre doação, que fala sobre aquele que entrega um pouco daquilo que Deus entregou para você, entregou para a gente e reparte aquilo. Só que esse texto, ele não fala especificamente sobre dar, sobre oferta, sobre dízimo. Não é essa a intenção dele. A intenção não é dizer, olha, você oferte, você dizime. Não é isso. Até porque a Bíblia, ela não deixa claro, não é isso que a Bíblia nos ensina, que todo mundo deve ofertar e nem que todo mundo deve dizimar. É isso que eu acredito. Nem todo mundo deve ofertar, nem todo mundo deve dizimar. Porque dizimar e ofertar é um privilégio. E dizima e oferta aqueles que entendem o valor e o princípio desse privilégio. Quem não entende, não tem por que fazer isso que diz esse texto. Quando você dar, quando você ofertar, faça conforme determinou em seu coração, e não com pesar e como obrigação. Quem entende o princípio da oferta do dízimo não faz com pesar e com obrigação, faz com alegria, que é o que diz o texto. Então dizimar e ofertar não é para todo mundo, é apenas para aquele que entende esse princípio. E o texto não fala especificamente sobre dízimo e oferta, ele fala uma coisa que é muito maior do que isso. Fala sobre generosidade. E porque generosidade não é algo que apenas é intangível ou impalpável, não. Generosidade, assim como o amor, é característica intrínseca no cristão. O cristão, ele é generoso. O cristão, ele é reconhecido pela sua generosidade. E há no cristão ainda aquele que é muito generoso, que o Espírito vai falar que derramou sobre ele o dom da liberalidade, aquela pessoa que gosta mesmo, que tem prazer nisso. Agora eu quero te convidar a pegar o envelope e continuar a ler
o que diz esse texto no versículo 8, está no seu envelope, mas pega o envelope e lê no envelope aqui, ó. Lê junto comigo, eu quero que você leia junto comigo, todo mundo lê junto comigo. Vamos ler junto, eu vou contar até 3, a gente lê em voz alta o que está escrito aqui, ó. 1, 2, 3. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, dá uma pausa aqui, ó. Repita comigo isso aqui, ó. Em todas as coisas. E quando? Em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Já que generosidade é um princípio cristão, e o princípio da vida cristã é a morte da nossa vida e viver para Cristo, receber uma vida de Cristo, o que Cristo está dizendo é o seguinte: o que nós damos não é o que nós temos, mas o que nós damos é o que Ele deu para nós. É o que diz o texto, né? Tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, porque Deus acrescenta em nós toda graça, para que nós tenhamos em todo o tempo, em todo momento, em tudo aquilo que é necessário. Nós repartimos aquilo que Deus põe em nós. Por isso que nós somos generosos, porque Deus é generoso conosco. Então eu quero que você se coloque de pé agora. É esse momento de você entregar aqui, tá bom? Deus abençoe vocês. Aproveita esse momento com alegria. Tudo vem de ti, tudo é para ti. Tu és o centro de tudo que temos, viveremos pra te amar. Tudo vem de ti, tudo é para ti. Tu és o centro de tudo que temos, viveremos pra te amar. Somos teus pra sempre, somos teus pra sempre, somos teus pra sempre, somos teus pra sempre. Vamos juntos, tudo vem de ti. Tudo vem de ti, tudo é para ti, e tudo é para ti. Tu és o centro, tu és o centro de tudo que temos, viveremos pra te amar. Somos teus pra sempre, somos teus pra sempre, somos teus pra sempre, somos teus pra sempre, somos teus pra sempre. Teu amor nos alcançou, e o teu amor nos alcançou, nos alcançou, nos alcançou. O amor de Jesus te alcançou, a graça do Senhor te alcançou, e por isso nós estamos aqui. Confiamos no Senhor, porque é dele que vem a nossa força, em nome de Jesus. Bom dia, igreja. Pega a tua Bíblia, vamos orar. Salmos número 40. Abra aí teu aplicativo. Já leva o teu pensamento cativo ao Senhor. Não dá liberdade a outros pensamentos, a não ser a voz de Jesus, porque é só Ele que fala nesse lugar, em nome de Jesus. Então, Salmos número 40.
Diz assim, verso 1: Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, e de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem, a mulher, nós, que colocamos no Senhor a nossa confiança, e não dependemos dos arrogantes, nem daqueles que são levados à mentira, porque nós confiamos no Senhor. Você confia no Senhor? Levanta sua mão como um ato profético. Qual é a área que você precisa confiar no Senhor? É a área das tuas finanças? É uma área da saúde? É um relacionamento? É um casamento? Qual é a área que você precisa confiar no Senhor? Essa é a hora de você pensar em Jesus agora. Em nome de Jesus, qual é a área que está sob o teu domínio, que deve ser colocado ao domínio do Senhor? Aonde os teus pés estão, que estão longe de um lugar estável, que é em Jesus, uma rocha inabalável, que pode passar o vento, pode passar chuva, mas ela continua confiando no Senhor. Espírito Santo de Deus, nós confiamos em Ti, e com o coração grato, nós entoamos ao Senhor louvores, agradecimentos, adorações, porque só o Senhor é digno de adoração, de louvor, de clamor. Em nome de Jesus, entregamos, Deus, todas as áreas de dependência humana à Tua soberania, Jesus. Nos submetemos somente à Tua vontade. Em nome de Jesus, leva os nossos pés aos locais fortes, que é a rocha, uma rocha inabalável, que pode passar vento, chuva, estações, ela se permanece estável no Senhor. A nossa confiança provém de Ti, Senhor, que fez o céu e a terra. Nós olhamos para o alto e sabemos, Deus, que é do Senhor que vem a nossa força, que é do Senhor que vem a nossa segurança, que é do Senhor que vem a paz, que excede todo entendimento. Deus, nós clamamos pelos nossos irmãos hospitalizados. Nós cremos que o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que cura, e agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Declaramos cura nos lares, declaramos restauração nos lares, declaramos a libertação e a salvação que há em Ti. Em nome de Jesus, repreendemos, Deus, toda seta de confusão, toda seta de desentendimento, toda seta de incredulidade, em nome de Jesus, que bata em retirada. Somente o Senhor fala nos nossos lares, somente o Senhor fala no nosso casamento, somente o Senhor fala nessa igreja, somente o Senhor fala, e nós reconhecemos a Sua voz, porque o Senhor é o nosso bom pastor. Deus, em nome de Jesus, se há alguma causa na justiça agora, nós sabemos que a provisão provém de Ti, e nós declaramos agora portas abertas, portas abertas, portas abertas. Em nome de Jesus, estabelece o Teu reino, Deus, e no Teu reino a paz, no Teu reino a liberdade, no Teu reino a cura, no Teu reino a salvação. Estabelece o Teu reino aqui na terra, em nome de Jesus. Nós abrimos o nosso coração como uma terra fértil para receber a Tua boa semente, que é a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, os nossos dizimistas, os nossos ofertantes, que venha ser acrescentado ainda mais os seus celeiros, até o ponto de transbordar. Em nome de Jesus, entregamos tudo que temos, tudo que somos, e nos subordinamos ao Teu senhorio, Deus, porque dependemos e confiamos no Senhor, em nome de Jesus. Que dia lindo. Fiquei até com calor, incrível isso, meu Deus. Glória a Deus pela vida dessa igreja, pelos servos, pelos voluntários, por você, por esse lugar. Eu confesso que cada dia que eu chego aqui, me torno mais apaixonado por esse lugar aqui, a nossa casa, né?
Ficaremos aqui um bom tempo, não sei se muito ou pouco, mas ficaremos aqui até quando o Espírito Santo de Deus mandar. Enquanto isso, você será sempre encorajado a contribuir para a melhoria dessa casa, né? Estamos avançando, em nome de Jesus. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos 9, que a paz de Jesus repouse sobre você. Sejam muito bem-vindos ao ano do recomeço. Esse é o ano do recomeço da nossa vida. Coisas que talvez no ano passado ficaram para trás, Deus já está te convidando a retomar, para avançar. Não precisa jogar debaixo do tapete, não precisa esquecer. Você pode encarar de frente, em nome de Jesus, e avançar para a glória dele. Eu olho para essa igreja, para a minha história, a minha jornada de ministério pastoral, né, como pastor, e ela tem sido caracterizada pela compreensão a cada momento muito diferente do cristianismo, ou talvez um pouquinho a cada período de uma forma diferente. Eu tenho encarado o cristianismo talvez com um olhar progressivo, é da maneira como Deus te entrega, né? Deus te dá uma palavra hoje, aí você vai buscá-lo amanhã e ele se revela novamente. E aí você vai ler o texto que você leu semana passada e ele te traz coisas novas. E isso é saudável, você não precisa parar, você não precisa pausar no seu entendimento da palavra, você precisa sempre avançar. Isso acontece comigo também, a respeito do que é ser cristão. E se eu comparar com o início da minha jornada, nossa, eu mudei muito o meu pensamento. E lendo os mesmos textos que eu sempre li, e Deus vem trazendo novas compreensões. E o meu desejo é que você possa ficar com sua mente e o seu coração aberto a cada palavra que Deus entrega para você. E conforme eu examinava as Escrituras, tentando descobrir como Deus era de fato, e a gente sabe que a nossa jornada pode abrir o nosso coração ou fechar, pode abrir a nossa mente ou fechar. Isso significa que você terá muitos desafios, você será muito ferido, mas você também será muito amado. E você e o Espírito Santo de Deus terão que decidir todos os dias com que você vai ficar. Enquanto isso não acontece, existe aquela batalha que você vive em todo o tempo, e uma delas é entender quem Deus é para você. E eu ainda me pergunto: Deus, o que o Senhor quer de mim? E eu comecei a descobrir que Deus, ele não é como aquele chefe executivo de uma empresa, aquele diretor onde exige uma meta sua, onde exige que você faça sempre, alcance os maiores alvos, independente do seu coração, de como você vai chegar no final. Eu venho descobrindo que Deus não é esse Deus. Deus é um Pai amoroso, que Ele quer estar muito próximo de mim, quer se relacionar comigo, quer cuidar do meu coração e me ajudar a alcançar a missão que Ele me entregou. Não é um Deus que vai passar a mão, te acolher e não vai te empurrar para o trabalho, para avançar, para você produzir. Temos que produzir em nome de Jesus. Mas eu tenho percebido que você não vai conseguir avançar pelas páginas da palavra de Deus sem que se comece a ver evidências de que Deus, ele é um apreciador de sussurros. Ele quer chegar pertinho de você e falar dos seus segredos, bem ao pé do seu ouvido. Ele não é um Deus distante, que pega um megafone e grita de longe e ouça quem conseguir. Não, Ele está perto. Ele gosta disso, Ele gosta dessa relação. Para Deus não tem o problema do Covid, Ele não se aproxima de você de máscara. Pelo contrário, cara limpa, bem pertinho, ao pé do seu ouvido, sentindo o seu cheiro, ouvindo a sua voz. Ele quer fazer isso. E Ele busca pessoas que lhe dêem atenção. E eu tenho percebido que Ele tem feito isso comigo, com a minha vida. E eu creio que você, assim como eu, ficará surpreso ao constatar quantos desses sussurros têm sido comuns no nosso dia a dia.
Só que para a gente entender isso, a gente precisa ir desde o início da palavra. Eu quero fazer um resumo rápido da Bíblia para você. Será que a gente consegue fazer isso em 5 minutos? É difícil, né? Mas vamos lá para a origem de tudo, o início da Bíblia. A palavra nos conta que Deus, ele se comunicava dentro da Trindade. Era Ele, Jesus e o Espírito Santo. Essa foi a primeira comunicação de Deus. Só que depois Deus entendeu e executou a ordem de criar um mundo físico. E por meio de um sussurro o mundo se criou. Gênesis 3. Haja luz. E houve luz. Assim. Exista algo. E esse algo existiu. E como sempre acontece com aquele que está disposto e aberto a ouvir a voz de Deus, a criação encontrou uma maneira de obedecer. E ela existiu, ouvindo os sussurros de Deus. Ele disse: haja luz. E a luz obedeceu, ela surgiu. E logo na sequência, ele cria o homem e a mulher, e o texto vai dizer que ele passeava pelo jardim, e Adão e Eva se encontravam para ouvir a voz de Deus. Mas não para por aqui, você pode descobrir também isso olhando para Noé, aonde Deus fala para Noé a respeito de um dilúvio, e Deus se comunica com Noé a respeito da arca que ele deveria construir. E aí olhamos para a palavra de Deus e percebemos Jacó, o tão falado filho espertalhão de Isaac, ainda jovem, ouviu a voz de Deus em uma visão. E eu poderia ficar aqui o dia inteiro contando para você experiências de homens e mulheres que ouviram a voz de Deus. Mas eu me lembro também de Gideão transmitindo instruções específicas de guerra sobre quantos homens ele deveria batalhar. Interessante isso. E Deus, ele é detalhista, e ele conduziu Gideão em direção à sua vontade. Gideão apenas obedeceu e executou aquilo que ele ouviu, a voz de Deus. Samuel, nascido de uma mulher em sintonia com a voz de Deus, e ele desde pequeno ouviu os sussurros: Samuel, Samuel. E como qualquer pessoa, teve o desafio de identificar. Então, achava que era Eli. Oi Eli, tudo bom? O que você quer de mim? Não te chamei. Até que um homem mais maduro ensinou um menino a identificar a voz de Deus, o sussurro de Deus. Importante isso, precisamos entender isso. Olhamos para Davi, e Deus converte um pastor a rei, e esse rei se relacionava com Deus. E você vai lá para 2 Samuel, vai perceber que Davi, ele tinha essa sintonia com Deus, e perguntava: Deus, eu devo guerrear ou não com esse povo? E Deus disse: sim. Aí Davi: mas eu serei vencedor ou não? E Deus disse: sim, você será vencedor. E aí ele pergunta de novo: qual é a cidade que eu devo tomar primeiro? E Deus fala: Hebrom. Nossa, era uma conexão que está disponível para nós hoje. E não menos importante, a gente olha para o profeta Isaías, e esse é um texto maravilhoso, que testemunha a presença de Deus, a voz mansa, a voz delicada de Deus. E o texto vai dizer em Isaías 30, 21: quer você se volte para a direita ou para a esquerda, disse ele ao povo de Jerusalém, uma voz atrás de você dirá: este é o caminho, siga. Uma voz atrás de você dirá: siga. E mais adiante ele recita um texto que é um texto que inspira muitos homens e mulheres nos nossos dias. E ele vai dizer o seguinte: então ouvi a voz do Senhor dizendo: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E esse é um sussurro que tem influenciado muitos seguidores de Cristo ao redor do mundo a tirar proveito de uma aventura que só Deus pode nos dar. Homens, mulheres, executivos, mecânicos, barbeiros, jogadores de futebol, arquitetos, donas de casa,
Profissionais em geral resolveram mudar radicalmente a sua jornada para atender um sussurro de Deus. E ele é muito pessoal. Mas aí eu olho para o Novo Testamento e Deus continua falando. É só você ir lá para Apocalipse, onde o Espírito Santo de Deus fala com a igreja. Ele diz o seguinte: estão prontos para ouvir? E aqui não é por acaso que eu gosto de começar e perguntar isso. Vocês estão prontos para receber? Você precisa estar pronto para isso, tem que estar aberto. Você precisa entender que quem está aqui à frente precisa acreditar nisso. Está sendo inspirado por Deus. Não é fácil. E aí ele diz aqui no texto, em Apocalipse 2: está pronto para ouvir, igreja? Então ouça as palavras do vento, o Espírito Santo soprando através das igrejas. Estou para convocar cada vencedor para jantar. Estou preparando um banquete com fruto da árvore da vida, alimento que vem do jardim de Deus. E aí, passeando rapidamente pelas escrituras, podemos constatar o seguinte: Deus tem falado claramente a vários de seus seguidores. E Ele é um Deus que é bem organizado, porque tu vai lá para Amós 3, olha o texto que a gente vai ler agora. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar os seus planos a seus servos. Então tudo que acontece por meio da palavra de Deus, alguém ficou sabendo. Se algo está acontecendo nessa igreja, é porque Deus revelou a alguém, e esse alguém, ou esses alguém, tiveram coragem de dar um passo de fé e obediência. E precisa ser assim até o fim. Não alcançamos o sucesso. O sucesso será medido no final da nossa vida. Mas o meu desejo é que essa pequena viagem pelas escrituras possa te ajudar a entender a palavra de Deus, que na palavra elas estão repletas de textos poderosos que demonstram a aparição de Deus por um sussurro. Ele quer falar com você, e Ele fala com você. Ele fala com você. Mas eu quero dizer que não termina por aqui. E eu quero contar uma história, uma das minhas histórias favoritas da palavra de Deus. A história de um assassino que se tornou um ministro do Evangelho. Você sabe quem é? Muito obrigado. Te amo, Tiagão. E esse homem se chama Paulo. Atos 9. Eu quero que você abra a sua Bíblia. E eu quero ler esse texto, essa história. Eu olho para esse texto e falo assim: bom Deus, se o Senhor fez isso com Paulo, faz com qualquer um, até comigo. A partir do versículo 1: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximou de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens que o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, Senhor,
Tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o que deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Deus, obrigado porque essa palavra nos encoraja e nos traz esperança. Obrigado porque o Senhor nos escolheu como teus filhos e o Senhor decidiu enviar Jesus para salvar pessoas como Saulo, pessoas como Júnior, pessoas como qualquer ser humano, homem ou mulher dessa terra. O Senhor amou e demonstra o seu amor a todos. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que nesta manhã, que neste dia, a tua palavra ganhe a nossa atenção e que a sua voz mansa, o seu sussurro, possa penetrar nos nossos corações e nos conduzir em direção a Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. No início, Paulo atendia pelo nome de Saulo, um fariseu muito correto, muito dedicado, muito trabalhador, mas tomado pelo ódio, pela ira do povo do caminho. E aqui o povo do caminho, os cristãos eram chamados povo do caminho, os seguidores de Jesus eram chamados o povo do caminho. Saulo odiava os cristãos e tudo que eles representavam, ao ponto de buscar formas legais para prender e até mesmo matar. Tudo dentro da lei, tudo de forma correta. Certa manhã, tendo a sua raiva alcançado o seu ápice, ele resolveu visitar Damasco, o lar de muitos cristãos. E antes de partir, pediu autorização ao sumo sacerdote para que, ao encontrar com algum cristão, ele tivesse a permissão de prender e até mesmo matar. E ele saiu daquele encontro ouvindo a seguinte palavra: permissão concedida, vai. Nada podia parar Saulo. Eu acredito que ele saiu com o coração cheio de convicção: agora eu vou arrasar e eu vou executar a minha missão, porque a missão dele era prender os cristãos, era impedir que o evangelho se propagasse. Mal sabia Paulo que um pequeno desvio de rota alcançaria o seu coração em direção a Damasco. E aqui nos deparamos com um texto que lemos. Atos 9 conta a história de Saulo e dos guardas que percorreram a estrada, quando de repente uma luz do céu brilhante abateu sobre eles e Saulo cai do cavalo. Recuperado do susto, imaginam que ele não entendeu o que estava acontecendo. Paulo tenta se levantar, mas ele se depara com um problema. Ele estava cego, vulnerável. Alguns teólogos dizem que a intensidade dessa luz é tão forte quanto o brilho do sol. Imagina você com essa intensidade, como se fosse um maçarico vezes 1000 na sua frente. Cegou Paulo, chamou a atenção dele. Pensa que tipo de coração ele tinha para que o próprio Deus usasse deste meio para ganhar a sua atenção. Você já parou para pensar que por muitas vezes, para Deus ter a sua atenção, Ele precisa usar essa luz forte ao ponto de te cegar? Com alguns Ele dá um toquezinho, volta. Com outros
outros ele dá um beliscão, ele dá um assovio, não sei. Com Paulo, precisa ouvir uma luz tão forte quanto o sol. Tamanha escuridão era o seu coração. E aqui eu quero trazer o primeiro aspecto da comunicação de Deus, porque Deus, Ele continua se comunicando comigo e com você. Primeiro aspecto da comunicação de Deus: a voz de Deus é ouvida por quem Ele quiser. Então anota isso daí, você que está em casa, anota isso daí. Pega um papel, uma caneta, registra isso na sua Bíblia. Entenda, você precisa entender essa passagem, você precisa entender esse recado de Deus. A voz de Deus é ouvida por quem Ele quiser. Não depende de mim, não depende de você, não depende de ninguém. Você pode parar de evangelizar, ainda assim a voz de Deus continuará sendo ouvida. Amém? Você crê nisso? Que Deus é independente de mim, de você? Você pode evangelizar todos os dias, que mesmo assim a voz dele alcançará ouvidos que a sua voz não alcançou. Nós não somos a última bolachinha do pacote. Precisamos fazer exatamente o que ele nos pede. Mas pode ter a certeza que nós contribuímos com uma mínima coisa na expansão do reino de Deus. Essa luz lança Saulo no chão, local onde ele recebeu o primeiro sussurro de Deus: Saulo, Saulo, por que me persegues? A voz de Deus é ouvida por um incrédulo. Você entende que Saulo ainda não era convertido? Você entende que o Espírito Santo de Deus falou para quem não tinha o Espírito Santo em seu coração? Você consegue entender que Deus vai além, talvez, da sua mentalidade do que é ser crente? E Deus fala com o incrédulo. A voz de Deus é ouvida por um incrédulo. A voz de Deus é ouvida por aquele que não tinha Deus em seu coração. A voz de Deus é ouvida por quem Ele quer que ouça. É privilégio, por isso que é privilégio. Por isso que quando nós contribuímos, nós não contribuímos para salvar a pátria de ninguém, nós contribuímos como privilégio. Nós exercemos o nosso ministério não é porque dependemos de pessoas, é porque é um privilégio. Nós ministramos a palavra, não é porque se eu não ministrar a palavra não vai alcançar, é privilégio. Eu sirvo, não é porque eu olho para Deus, tá bom Deus, eu sei que você precisa de mim, tudo bem, vou fazer esse esforço. Não. Quem pensa assim é pobre, cego e nu, não entende o que é fazer parte do reino de Deus. E a voz de Deus alcançou o incrédulo. Só que a história não para por aí. Na mesma cidade em que Jesus orientou Saulo a guardar novas instruções, o texto vai dizer que vivia um homem chamado Ananias, que também deveria ser morto por Paulo. Paulo estava atrás dele também. Ananias não era profeta, Ananias não era sacerdote, Ananias não era diácono, Ananias não era pastor, Ananias não era da diretoria. Ananias era um servo de Jesus, um simples judeu. Eu quero que você entenda isso. E aqui Deus fala novamente a um homem simples, sem título, sem cargo, sem função, apenas discípulo. Por isso que a voz de Deus é ouvida por quem Ele quiser. E aqui Ele não envolve os magistrados, Ele não envolve os especialistas, Ele não envolve os grandes líderes, Ele envolve um incrédulo e envolve um discípulo de Jesus simples, que obedecia à voz, que obedecia ao sussurro de Deus. E o texto que lemos no início relata que Deus falou com Ananias em uma visão, instruindo que ele procurasse Saulo, o matador de cristãos, ele entregasse uma mensagem. E aqui eu quero que você anote o segundo aspecto da comunicação de Deus. Olha só, a voz de Deus é clara e específica. Sempre vai ser clara e sempre vai ser específica. Talvez você não entenda e talvez você queira mais explicações.
é diferente, mas ela é clara e ela é específica. Deus entrega uma mensagem muito específica a Ananias. Olha só, lê comigo lá os versículos 11 e 12. Vê se tem orientação mais detalhada do que essa. Vá à casa de Judas. Aí ele vai dizer: Deus, mas que Judas? Eu não sei. Na rua chamada direita, é a tua cidade, você sabe onde fica, não tem mais desculpa. Chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Perguntas específicas, respostas específicas. Ananias pergunta para Deus: eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim? Pode ter certeza que Ele vai te responder. Deus, o que o Senhor quer que eu faça com os meus dons, com as minhas habilidades? Eu aprendi tanta coisa até aqui, será que é para eu guardar? Ou será que tem um tempo certo para eu exercer? Deus, o que o Senhor quer que eu faça com os meus recursos? Deus, o meu casamento está acabando, e eu estou num ambiente que eu não gero nenhum resultado positivo. Quer que eu faça o quê? No mínimo que você mude de mentalidade. Deus, o que o Senhor quer que eu faça no meu trabalho? Como o Senhor quer que eu proceda? Eu estou com meus recursos, aonde eu tenho que investir? Toda vez que você perguntar isso para Ele, Ele vai te responder. E o nosso desafio é aceitar a sua resposta, porque por muitas vezes nós não gostamos da resposta que recebemos de Deus. Mas aqui Deus pode até ter demonstrado uma calma, uma certa tranquilidade, um sussurro ao pé do ouvido de Ananias. Mas se você olhar os versículos 13 e 14, Ananias reagiu diferente. E aí ele vai dizer: ei Deus, só um pouquinho, espera um pouquinho. Eu acho que o Senhor está desatualizado. Sabe quem é Saulo? Eu vou te informar quem é Saulo, Deus. Saulo é assassino, é perseguidor de cristãos. Ele vem com os dentes travados, com raiva, tentando matar todo mundo que te segue. Ele é terrorista e só está aqui na cidade com um objetivo: mandar matar, mandar prender. Se o Senhor acha que eu vou procurá-lo, ou eu ou o Senhor perdemos a noção do perigo. O texto vai dizer que Ananias, ele tenta ainda convencer Deus de mudar de ideia. Ananias descreve todos os motivos pelos quais a sua resposta à ordem recebida de Deus era não. É só você ler. Mas Deus, tem certeza que é Ele mesmo? Tem certeza que eu tenho que fazer isso? Tem certeza que é essa pessoa? E nós fazemos a mesma coisa. Tentamos provar para Deus que é perigoso demais fazer o que Ele está nos pedindo. E a minha memória ela é muito recente do desafio que Ele colocou na nossa família. Nós fizemos 300 perguntas antes de aceitar, mas é isso mesmo. Vai mudar toda a nossa história, toda a nossa jornada. Vamos entrar numa trilha que nós desconhecemos. Tem certeza, Deus? Será que não é o vizinho? Será que não é o outro? Será que não é o outro pastor? Tentamos convencer Deus o tempo todo de que nós vamos correr riscos do fracasso. Correremos o risco de nos endividar, o risco de perder tudo, o risco de perder a reputação, a credibilidade, de ser julgado, o risco da perda da vida. E todos esses riscos fazem parte da ordem de Deus. E Ele quer nos ensinar que quando Ele fala e nós obedecemos, esse lugar é o lugar mais seguro de estar, mesmo que você esteja de frente com um assassino de cristãos. Você entende que a segurança não está dentro da sua casa? Você pode estar mais seguro no meio de uma favela, porque você está com Jesus, do que dentro do seu palácio seguro sem Jesus. E aí Ananias tenta convencer Deus, mas Deus, Ele simplesmente responde a Ananias com um sussurro: vá.
Ananias foi. E a sua missão era basicamente entregar para Paulo 3 mensagens. Primeiro, que ele seria instrumento nas mãos de Deus. Ok, tranquilo. Segundo, que ele divulgaria o nome e a palavra de Jesus. Já começa a encrencar, porque ele era contra isso. E terceiro, que ele morreria em nome de Cristo. Bate o pavor. Tá louco, endoidou. Não vai dar certo isso. Eu já vou chegar e já vou me despedir da família. Imagina o Ananias assim: amor, estou indo embora, não sei se eu volto, mas eu vou. E aqui eu quero trazer o terceiro aspecto da comunicação de Deus, para mim e para você. A voz de Deus ecoa mais forte no coração dos que obedecem. Cada passo de obediência que você dá, a voz dele é mais audível dentro de você. Cada vez que você recua a voz de Deus, a palavra de Deus diz que nós conseguimos fazer o que com o Espírito Santo? Até apagá-lo, ao ponto de nós não termos mais sensibilidade quando Deus falar. É possível. A voz de Deus ecoa mais forte no coração dos que o obedecem. Imagina você falando para um assassino de cristãos que ele deveria morrer por Jesus. Não faz nenhum sentido. Como você acha que uma pessoa como Saulo receberia essa palavra? Era previsível, totalmente previsível. Saulo aproveitaria aquela oportunidade para enfiar uma espada bem forte no coração de Ananias. Incrível como Ananias foi pronto para isso. Eu olho para esse cenário e já é complicado você exortar um cristão que não é da sua igreja, é ou não é? Quem é que gosta de fazer isso? Estou doido para exortar um crente de outra igreja. Já é complicado isso, se você não se sente já no direito. Isso dificulta um pouco mais. Mas ainda assim já é complicado para alguns exortar gente da própria igreja. Vê errando e não exorta. Tem essa dificuldade. Você não quer se expor. Você acha que não é problema seu. E aí a gente começa a entender o tamanho do desafio de Ananias. Era muito grande. Olhamos para a nossa realidade e percebemos pessoas que não se dispõem a fazer isso. E aí eu quero dizer para você que líderes perdem seus ministérios porque não conseguem mais ser porta-voz de Deus. E o reino de Deus é de Deus. O reino de Deus, para mim, ele não se fecha nessas 4 paredes. O reino de Deus é onde eu for. E eu recebi a responsabilidade de Deus no momento que o Espírito Santo habitou em mim. E ele fala com você. E aí eu percebo que existem muitas pessoas preocupadas com o que os outros vão pensar se você trouxer aquele recado. Vão te achar santarrão, vão te julgar que você é mais crente que ele. E começa a passar esses pensamentos na sua cabeça. E aí não querem se indispor. A voz de Deus que ecoava incontrolavelmente dentro dele passa a silenciar. Porque cada momento que ele pede para você avançar, você recua. Começa a perder utilidade o Espírito Santo de Deus para você. Agora imagina fazer isso com o Saulo. Ananias deve ter entrado nesse momento, para mim, nos top 5 da lista de Deus. Eu fico olhando para essa história e percebo Deus dando uma ordem para um filho, e aqui, com a mão no bolso, dizendo: vai que eu estou contigo, vai que está tudo pronto, vai que já está resolvido, mas vai, tem essa experiência. Busque ter essa experiência, aprenda mais de mim. E Deus vendo Ananias dando os seus passos, ele falando: é assim que eu quero ver os meus filhos. E olha para esse cara, não é nada, não é pastor, não é apóstolo, não é bispo, presbítero, não é nada. Ele é meu discípulo. Ele é meu discípulo. Ananias tinha muitos motivos para duvidar da voz de Deus, mas no final ele não duvidou.
A história conta que Ananias estava apreensivo, estava preocupado, estava até mesmo temeroso, mas não era desobediente. Você pode se espernear, não tem problema. Você pode pedir um tempo a pensar, mas o final tem que ser obediência. O tempo entre você receber a voz de Deus e obedecer, tudo bem, eu não questiono. É um tempo teu com Deus. Mas no final desse tempo tem que vir obediência. E para mim existe uma coisa mais triste do que não ouvir a voz de Deus. É você ouvir a voz de Deus e não obedecer. E por muitas vezes você cria o hábito de não obedecer e sem querer você estimula outros a não obedecer. Não, complicado demais, você vai perder a sua segurança, é um risco muito grande. E começamos a ensinar o contrário, ensinar as pessoas a não terem fé. Mas aqui tem um detalhe do caráter de Deus, que só quem o conhece sabe. Deus não faz nada pela metade. O que Ele começou, Ele vai terminar. O que Ele iniciou, é Ele que vai fazer. E aqui vem o quarto aspecto da comunicação de Deus. Anota isso daí. A voz de Deus traz consigo o sucesso da missão. Quando Ele dá a direção, pode ter certeza que com a direção já vem o sucesso da execução da sua missão. Porque não combinaria com Deus mandar Ananias entregar um recado a Saulo sem que antes o próprio Deus tenha preparado o coração de Saulo para receber. Seria confusão. É como se eu te dissesse para Mel, fica tranquila, vai até a cozinha e pede a tua mãe um negócio que ela vai te dar e você traz para mim. E ela chega lá e a Tati, não vou te dar. E começa aquela confusão. A criança, ela não vai entender. E a minha voz começa, ou da minha esposa, começa a cair em descrédito. E não faria nenhum sentido Deus dar uma missão tão árdua para Ananias, para ele chegar lá e dar com os burros nada. Não tem possibilidade. Deus garante o sucesso da missão. Se Deus mandou plantar uma igreja neste lugar, e Ele mandou, você quer nisso? Ele mandou, Ele vai garantir o sucesso dessa missão aqui. É Ele que está acrescentando. Talvez algumas pessoas pensem, o Júnior está convidando um monte de gente, né, para ir para a igreja, né? Eu arrisco a dizer, levanta a mão quem eu convidei para estar aqui. Não convidei ninguém, gente. Entenda que essa igreja é de Jesus. Essa igreja é dele, ele deu a visão. É tentador, claro que é tentador. Me relaciono com muita gente, a vontade de dar e sair arrebanhando todo mundo, porque aqui é o melhor lugar do mundo, na minha visão. Faz parte. Você tem que achar isso também da sua casa, você tem que achar isso também da sua igreja, você tem que achar isso daquilo que Deus te deu. Que cada um ache isso, vai dar tudo certo no final. Mas quem garante o sucesso da missão é o próprio Deus. Ele garante o sucesso da missão. Toda vez que Deus nos mandar fazer algo, Ele já foi à nossa frente preparando o caminho para a execução da missão. E Ele tem nos dado palavras assim, lembra disso? Ele tem nos dado a palavra, eu estou enviando um anjo à sua frente, fica tranquilo, só me segue. E o que você encontrar na jornada foi porque eu quis que você encontrasse. Porque esse anjo que vai à frente, ele tinha toda a liberdade para tirar todos os empecilhos. Se algum ficou, é para você superá-los. Mas como Ananias sabia que teria sucesso na sua conversa com Saulo? Como ele tinha a certeza de que ele seria bem sucedido na sua missão? A certeza que Ananias tinha é a mesma certeza que eu e você temos hoje, que é a fé, é a palavra de Deus. Não é uma garantia de um empresário muito bem sucedido, ou de um pai que tem dinheiro sobrando, ou de alguém que vai te garantir. Não! A mesma garantia que Ananias tinha é a mesma garantia que eu tenho, e é a mesma garantia que eu te dou. E se eu falar para você, eu não sei, eu só sei que foi assim, é fé. E
se você não acredita, eu não sei mais o que te mostrar, porque eu não tenho outra coisa para te mostrar. Fé. Lembra de Isaías 30, que a gente leu lá no início? Eu quero trazer: uma voz atrás de você dirá. Isaías 30, 21. Este é o caminho. É isso mesmo, tá? Mas tem uma voz ecoando. O que está acontecendo dentro de você? Como é que Deus fala? Não sei. É uma voz que vem dentro de mim, que fala aqui no meu pescoço, no meu cangote: avança, vai. E essa voz é a voz de Deus. E eu quero dizer para você que, para quem crê, a garantia da fé é tão real como um contrato assinado, registrado em cartório. É um documento, só que você não o enxerga com seus olhos humanos, você enxerga com os olhos da fé. Você não palpa ele com suas mãos, mas você recebe ele por fé em nome de Jesus. Essa é a minha garantia. Tá, pastor, como é que você sabe que a igreja vai dar certo? Porque Deus falou. E se por acaso no meio da jornada eu não der certo, a missão continua. Deus vai colocar outro para fazer com que a missão avance. E eu espero que a missão avance comigo, com todos que estão aqui. É fé. E aí constantemente eu converso com pessoas que estão em busca dessa fé cristã. E aí durante essas conversas, não raramente eu ouço relatos sobre a rotina dessas pessoas. E de repente elas dizem que coisas estranhas estão acontecendo. Tem algum negócio vibrando, tem algum mover diferente, tem alguma coisa que está pairando no ar. E aí começa a acontecer, é um sentimento diferente que você tem. Esses dias o Renatão está aí não, né? O seu Renato não está aí, né? Durante a semana ele veio aqui, nossa, ele: pastor, Deus me deu um sonho. Falou para ti do sonho? Falou, né? Não falou para ti, falou para mim. Ele contando um sonho, ele falando, a gente passando aqui dentro, olhando os lugares, ele dando as ideias. E eu falei: nossa, no final eu falei assim: cara, sabe o que parece que eu estou olhando Apocalipse? Deus pega João e começa a voar e passear pela terra. E ele falou: não, ainda não cheguei em Apocalipse. Então vai para Apocalipse, vai ler, que é o teu sonho. Deus tem dado sonhos, é para alguma coisa. Deus está falando algo. E eu tenho conversado com pessoas assim: tem coisas acontecendo, pastor, coisas estranhas, tem um mover diferente acontecendo. Eu estou me decepcionando com pessoas que eu jamais acharia que me decepcionaria. É uma exortação diferente, que você talvez há muito tempo não é exortado e precisa de correção. E aí é uma boa ideia que vem: pastor, pensei num negócio aqui, vê se é isso. Quer dizer, pastor, não, você pode pensar onde você quiser. Alguns compartilham comigo. Mas eu tenho conversado com essas pessoas que elas dizem: olha, pastor, me deu um lampejo de coragem agora, aproveita. É para fazer o quê? Então aproveita. É uma acusação injusta. Eu olho essa salada de fruta e eu falo: Deus perdeu o controle, virou bagunça. É sonho de apocalipse, e acusação, e é perseguição, e é uma linda ideia, e depois é uma decepção. O que está acontecendo? Só que isso faz com que essas pessoas se sintam inquietas ou menos satisfeitas com o rumo que a vida está sendo levada. Querem fazer algo melhor, querem fazer algo diferente. Estão cansados de como as coisas estão acontecendo. E algumas delas se perguntam se a vida será mesmo só isso. Só isso, não tem mais nada. Mas aí eu pergunto para elas, e para você também: você acha que alguém está orquestrando essas ideias que pairam pela sua cabeça? Ou você acha que é aleatório, é por acaso? Você acredita que seus pensamentos são simples pensamentos do além? Que o que você está vivendo hoje não significa nada? Seus sonhos não significam nada? E eu vou te dizer sobre sonhos, eu não sou especialista. Eu quero me tornar.
porque eu não fui ensinado a valorizar sonhos. Eu não culpo ninguém por isso. Soberania de Deus. Mas hoje eu creio nos sonhos, não sonho de futuro, mas sonho meu, você dorme e tem um sonho. Eu acredito que Deus está falando com toda a igreja por meio de sonhos. Mas você acha que é por acaso? Você acha que é por acaso a pandemia, as mortes, a guerra política, a rebeldia de liderança, distorção de valores, não significa nada? Ou será que Deus está tentando se comunicar com você de alguma maneira? E Deus vai tentar de tudo para chamar a sua atenção. E aqui eu quero trazer o quinto aspecto da comunicação de Deus. A voz de Deus abala as estruturas. Todas as estruturas, física, emocional, espiritual, universal. Todas as estruturas. Talvez você ache tudo isso aleatório. Talvez você entenda que o caos, as brigas, os divórcios, as perseguições, as revelações, os sonhos, as provações são aleatórios. É quando eu peço licença para discordar de você. E aí eu quero te dar uma dica que alguém um dia me deu essa dica. Quando as circunstâncias da vida começarem a mudar, sugiro que você pelo menos considere a possibilidade que seja por causa de Deus. Começa por aí. Começa considerando, não parte do pressuposto que não é nada. Não parte do pressuposto que foi sem querer, que foi só um lapso de algo que aconteceu, uma infelicidade. Muda, parte do pressuposto que Deus está falando, para depois concluir que não é Deus. Considere pelo menos a possibilidade que seja por causa de Deus. Quando você fica confuso ou curioso com o modo das coisas acontecerem, pergunte se existe alguma coisa que Deus gostaria de dizer a você. E no momento que você fizer a pergunta, logo após essa pergunta, como fez Ananias, o que o Senhor quer que eu faça? Estenda as suas mãos, abra o seu coração, redobre a sua atenção. E quando Ele falar o que quer de você, concorde e aceite e avance em nome de Jesus. Eu confesso para você que com o tempo passei a acreditar que são os pequenos atos de obediência que convidam o poder de Deus a fluir plenamente na minha vida. Algumas pessoas não gostam de fazer coisas pequenas, já querem salvar o mundo. Eu acredito que o Salvador do mundo já existiu. Ele existe. Não é nenhum de nós. E eu creio nisso. Eu creio que o mover de Deus, que os pequenos atos de obediência convidam o poder de Deus para crescer e habitar plenamente na minha vida. Se Deus te deu uma palavra simples, receba. Se Ele revelou algo a você sobre alguém, entregue. Se Deus te deu algo e Ele falou, como fez com Ananias: Ananias, tem uma palavra para você entregar para Saulo. Se Ananias não entrega essa palavra, viraria uma bagunça total. Deus fofoqueiro, aí ficaria aquela conversa entre duas pessoas falando sobre um terceiro. E fofoca espiritual, eu acho. Não, Deus te entregou. Sobre quem? Sobre o pastor? Toma coragem. Levanta o dedo, manda um WhatsApp, vem falar. E eu olho para esse cenário, quando Deus entrega uma palavra para alguém, pelo menos duas possibilidades essa palavra ela está chegando. De duas maneiras. Uma, para você dar um chacolejão, como Natan e Davi. Davi se perdeu, ele falou assim: você é esse cara e volta.
ou como encorajamento. Você também pode trazer uma palavra de prevenção. Isso não é se meter na vida do outro, é você ser obediente à voz de Deus. É diferente. Talvez o outro vai achar que você é metido. O que você está querendo me dar Bíblia aqui? Você vira as costas e sai. Mas se você recebeu uma palavra sobre alguém, entrega. Quando você se provar fiel nos pequenos sussurros, Deus vai te conferir maiores. E quando você permanecer fiel e permanecer acompanhando esses sussurros de Deus, grandes resultados poderão acontecer e ser alcançado para o reino de Deus. É progressivo. Deus te dá um desafio e você cumpre. Ele vai te dar um novo e você cumpre. E Ele vai te entregando responsabilidades e você vai executando elas. E talvez aos olhos do homem você vai recebendo mais autoridade, você vai alcançando degraus maiores. Mas o seu coração diante de Deus precisa ser o mesmo de Ananias: servo, e servo, e servo. E você conhece esse texto? Quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito, é para qualquer coisa. Ele te entrega uma pequena palavra, obedece. Ele vai te entregar uma grande missão. Significa que você já caminhou com Ele longas jornadas e está pronto para isso. Ananias não sabia que Saulo seria Paulo que conhecemos hoje. Mas ele tinha garantia, a fé. Mas ele não sabia que pregando o evangelho para Saulo, ele se tornaria o Paulo que nós conhecemos hoje. O que aconteceu aqui foi o mesmo que acontece em todo o tempo no reino de Deus. Alguém te encoraja para dizer, fala a mensagem do amor de Jesus para o Júnior. E você vai lá e prega o evangelho para o Júnior e ele aceita Jesus e é batizado. Daqui a 20 anos você vai ver que a semente que você plantou se tornou um negócio violento nas mãos de Deus. Mas Ananias não sabia de toda essa história. Ele simplesmente foi e obedeceu. E Ananias presenciou Saulo se convertendo em Paulo. Olha o que o texto vai dizer. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão, pensa na fé. Por fé já é irmão, né? Irmão, imagina ele cruzando os dedos: irmão, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Fé, obediência para dar um passo de fé e o milagre acontece. É um processo básico, né? Quem anda com Jesus. Imediatamente caíram as escamas de Saulo. E ele passou a ver novamente. Levantou-se o privilégio de ser batizado em nome de Jesus. Quem batizou um dos maiores homens da história? Ananias, servo de Jesus. E isso ficou na história de Paulo. Paulo, quem te batizou? Camarada que eu vi uma vez na vida, Ananias. E Deus sussurrou instruções específicas para Saulo, e Saulo as cumpriu até o fim. Deus sussurrou instruções específicas a Ananias, e Ananias cumpriu até o fim. Eu tenho olhado para essa palavra e lido diversas vezes, e a cada leitura eu me agito mais, porque eu começo a avaliar quantas palavras Deus me deu, quantas ordens Deus me deu e eu não cumpri. Eu falo: Deus, eu não cumpri, me perdoe. E Deus fala: está perdoado, mas eu te dou uma nova. Agora você precisa cumprir. Eu olho para essa palavra e fico assim meio atordoado, porque um homem, pensa comigo, um dotado de grande inteligência, apesar dessa inteligência ser mal direcionada, que no futuro se tornaria a força poderosa nas mãos de Deus, o Todo-Poderoso. Ele está deitado em uma cama que não é dele, numa casa que não é dele,
Foi levado por homens que ele não conseguia enxergar, não sabia dos seus próximos passos, a não ser esperar e aguardar o mover de alguém, um mover divino. E aí ele estava aguardando alguém chegar, porque uma voz que falou atrás dele disse: aparecerá um homem chamado Ananias. E ele está aqui. Vem, Ananias, não sei nem quem você é, mas eu estou te aguardando. Ananias aparece, lhe entrega uma palavra de Cristo, lhe entrega uma dose de Jesus. Saulo não só recupera a visão, como também acabaria por transformar o mundo inteiro por meio da sua vida, por meio da sua obediência a Deus. E não menos importante, um camarada, ele se torna o cara que escreve 2/3 do Novo Testamento. Olha só o que um passo de obediência pode gerar. Paulo implanta igrejas que causam um impacto duradouro que chegou até aqui. Esse lugar deixa um legado não de amargura, não de raiva da sua velha vida, mas um legado de retidão, um legado de fé, um legado de temor. Pessoas perdidas são salvas, os que creem são encorajados, igrejas são fortalecidas, comunidades inteiras experimentam tempos de paz por causa de um homem. Ou melhor, tudo por causa de 2 homens que ouviram o sussurro de Deus e obedeceram com ousadia. E aí eu quero dizer algo para você: quando os pais ouvem a voz de Deus e os filhos ouvem a voz de Deus, os propósitos de Deus para a família se cumprem. Quando o marido ouve a voz de Deus e a mulher ouve a voz de Deus, os propósitos de Deus para o casamento se cumprem. Quando o pastor ouve a voz de Deus e as ovelhas ouvem a voz de Deus, os propósitos de Deus para a igreja local se cumprem. E cada um no seu devido lugar. Onde é o meu lugar? Pergunta para Deus e Ele vai te dizer. Por isso eu quero que você feche seus olhos, menos os surdos, fique com a Ana aqui. Fecha seus olhos nesse momento, estamos terminando. Você que está em casa, fecha os seus olhos, só um exercício agora. Imagina você comigo, Deus vibrando, observando Ananias entrar na casa de Judas, na qual Saulo aguardava ansioso por uma palavra. Pensa você nessa visão. Você com os olhos de Deus agora, porque agora essa história que nós enxergamos é a mesma que Deus enxergou naquele tempo. Você observando Ananias entrando e Paulo aguardando a chegada de um homem que ele nem conhecia. E aí esse homem chega, Paulo não o enxerga, e talvez a voz de Ananias ecoou no coração de Saulo como a voz de Deus. Consegue entender isso? E aí Deus dizendo para Saulo: Saulo, você vivia em estado de êxtase, com licença para matar, mas eu posso conferir a você algo muito melhor. E Saulo, já sem mais nada, ouvindo as vozes de Deus: Saulo, você está prestes a receber uma licença para ajudar milhões de pessoas a viver dignamente. Saulo, você agora tem pleno acesso à graça. Saulo, você tem pleno acesso ao amor, você tem pleno acesso ao verdadeiro poder, você tem pleno acesso à realização. Mantenha-se próximo de mim, Saulo, e não precisará de mais nada. Eu cuidarei de você, eu protegerei e suprirei as suas necessidades, eu mudarei completamente a sua vida. Fica agora nesse cenário, você olhando para Saulo na expectativa de receber algo de Deus. Ele estava recebendo essa palavra de Deus, e Deus falou: Saulo, e a propósito, que tal começar pelo teu nome? A
partir de hoje, o teu nome, Saulo, não será mais Saulo, mas sim Paulo, minha mais nova criação. Abre os seus olhos. Abre os seus olhos. Essa é a conversa que Deus tenta ter com você todos os dias. O que te define não é a sua história, mas é Deus. Talvez as pessoas tentarão te ajudar, estarão sinceramente errados, como muitas vezes eu faço, trazendo uma história que não edifica. E é uma batalha diária, porque você vai fazer isso consigo. E Deus está dizendo: Júnior, quem te define sou eu. Eu tenho uma história para a sua vida. Eu tenho algo novo para você. Eu tenho uma linda história daqui para frente para você viver. Mas para você viver precisa abrir mão do velho. Que tal começarmos pelo que é mais simples na sua vida? Talvez para você é o mais importante. A partir de hoje eu não quero mais te chamar do nome que você tem e adquiriu no seu passado. Eu quero te dar um novo nome, e é o que representa aqui. Não te chamo mais Saulo, mas Paulo, a minha mais nova criação. Tudo novo se fez, e esse tudo novo se faz todos os dias, quando nos encontramos com Jesus. Do mesmo jeito que Deus resgatou Saulo e o fez tornar Paulo, Deus quer nos resgatar hoje. Do mesmo jeito que Deus usou a vida de Paulo e ele se tornou um homem magnífico nas mãos de Deus, Deus quer usar a nossa vida. E aqui estamos falando de duas pessoas. Quantos somos aqui? 80? Nesse lugar 70? Mais as crianças. Citamos exemplos aqui de meninos, hein? Eu não quero que você saia daqui sem compreender isso. Fique atento. Quero um desafio para a sua vida hoje. Fique atento aos sussurros de Deus. Se Deus diz a você avance, avança. Se Deus diz algo a você a respeito do próximo, não fique para você, comunique. Mas se você ainda tem dúvidas, se tem que obedecer à voz de Deus, nos faça um favor. Não atrapalhe quem quer obedecer à voz de Deus. Tenha temor a Deus. Se coloque no seu lugar, diz: Deus, eu não tenho fé. Assuma que você não tem fé e busque isso nele. Mas enquanto você busca, dá um passo para trás e deixa quem tem fé avançar. E olha para essa pessoa que está avançando e diz: Deus, eu quero ser que nem ela. Não consigo, mas me torna como ela. E Deus vai te tornar. Não traga para essa igreja uma enxurrada de incredulidades com seus argumentos maravilhosos, magníficos, que dão certo em qualquer lugar, mas no campo da fé não. É um desafio a gente conseguir trazer as qualificações que Deus nos deu, os nossos dons, as nossas habilidades, a nossa missão, o nosso papel, sem que tudo isso atrapalhe a nossa vida de fé. Clame a Ele, Ele vai te ajudar a organizar tudo isso em nome de Jesus. Por isso, lembre-se, a voz de Deus é ouvida por quem Ele quiser. Não esqueça disso. Seja por um incrédulo ou seja por uma simples ovelha, Ele fala com todos nós. A voz de Deus é clara e específica. Pergunte e Ele vai te responder. A voz de Deus ecoa mais forte no coração dos que obedecem. Obedeça a tudo que o Espírito Santo fala a você, e essa voz ecoará cada vez mais forte em seu coração. A voz de Deus traz consigo o sucesso da missão. Se Deus entregou uma missão para você, pode ter certeza que Ele vai garantir o sucesso dessa missão.
E a voz de Deus abala todas as estruturas. Talvez você não entenda o que está acontecendo contigo, mas pelo menos considere a possibilidade de que seja por causa de Deus. Vamos orar? Deus, obrigado porque a tua voz foi ouvida neste lugar. O Senhor se manifestou hoje aqui. Por isso, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a esta igreja. Que a tua voz possa ecoar em nossos corações cada vez mais forte. Que nós não consigamos, Deus, ter controle dela. Que possamos ter ousadia em avançar em nome de Jesus. Que a fé que agrada ao teu coração possa ser a primícia da nossa vida. Que nós, como filhos obedientes, possamos todo o tempo dar passos de fé como Jesus Cristo, e que possamos avançar em nome de Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Erga suas mãos aos céus mais alto e você puder e diga: oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Sim, Senhor. Oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Levante suas mãos aos céus e diga isso a Ele. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, oh, eu sou teu e tu és meu.
estou. Sim, sim. Eu sou teu e tu és meu. Erga suas mãos mais alto que você puder, diga: eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. E que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre vós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos à paz de Jesus. Fique com Deus. Amém. Amém.